Bom dia. Bom dia. Bem com vocês? Bem-vindos. Prazer, né? Hoje, a gente está recebendo mais um convidado do Projeto Academia de Futebol. Vocês conhecem o Projeto Academia de Futebol muitas vezes pelos times treinando, jogos. Mas um dos objetivos do Projeto Academia de Futebol é justamente trazer profissionais. Nós já estamos fazendo isso desde o ano passado. E sempre trazer profissionais, né, da área do futebol, que estão trabalhando com futebol, que estão na ponta, né, e assim, faz aliança entre o conhecimento científico e a prática do futebol. Então, esse tem sido o nosso objetivo. Né? E dentro desse objetivo, hoje a gente está trazendo o professor Luiz Fernando Novak, né, graduado em Educação Física, mestre em Fisiologia, doutor em desempenho esportivo, né? Está fazendo pós-doutorado. Mas um grande parte do conhecimento, da competência dele, está trazendo hoje. Você vê grande parte da carreira dele trabalhando no futebol, né, futebol de elite, futebol de Série A. Né, e ele tem essa pegada, né, do científico, né, com essa capacitação na área científica, mas também a gente tem conversado muito, né, dessa importância da vivência prática. Tá? Então, muito além do conhecimento da área do futebol, vocês podem ter certeza, né, o que vai ser discutido aqui, conversar com vocês, se aplica a qualquer outra modalidade esportiva, quem vai trabalhar com treinamento, seja treinamento também para voltar para a saúde. Tem muita informação, né, no momento. A gente ficou muito honrado e agradecido com o convite estar aqui presente com a gente. Então, largou, está doando o tempo dele, lá de Curitiba, né, então, está com a gente desde quarta-feira, ontem participou de um evento do simpósio ali, e está sendo muito proveitoso esse contato. Eu espero que vocês também aproveitem essa oportunidade. Vai falar um pouquinho mais sobre a trajetória dele, e né, aproveita para fazer esse diálogo, né, troca de conhecimento mesmo. Vai ser uma oportunidade importante para a capacitação da formação de vocês. Bom, muito obrigado pela presença. Luiz, fica à vontade. É um prazer ter você aqui. Prazer é todo meu, muito obrigado. Né? Bom dia primeiro, né? Bom dia a todos. Obrigado pela presença, né? No sábado pela manhã, vocês disponibilizando o tempo de vocês aqui. Isso já é um diferencial de vocês, né? Em relação à capacitação, a conhecimento e depois lá no mercado de trabalho. Né? Então, para mim é uma honra estar aqui, né? Então agradecer ao professor Fernando pelo convite, professor Danilo, professor Jonathan, né? Agradecer à universidade, ao UFVJM, né? E o projeto, né? Academia de Futebol, que eu tive a oportunidade de conhecer toda a estrutura, todos os processos que vocês fazem, e vocês realmente estão com algo especial aqui que já gera frutos e com certeza vai gerar mais frutos no futuro, né? Estou num momento especial de vida, né? Estou num momento onde eu fiquei inserido numa imersão no futebol profissional de alto nível durante quase 8 anos. Agora estou dando uma respirada, né? Por opção minha, tirando um período sabático, mas esse período sabático eu estou fazendo pós-doutorado, eu sou também parecerista da Lei de Incentivo de Esporte lá do estado do Paraná, onde em 40 dias a gente está tendo que avaliar lá 200 projetos enviados para conseguir incentivo da Lei de Incentivo ao Esporte. Então, assim, é um período sabático, mas não é, como minha esposa fala, né, teu período sabático você trabalha mais do que muita gente, né? Então, mas é por opção, né, eu tô desde o dia, eu entrei no Curitiba Futebol Clube como head do setor de fisiologia, chefe do setor de fisiologia, isso no primeiro dia de 2016, 1º de janeiro de 2016, e estive lá até dia 22 de maio, agora recente. Tá? Então, eu tive a oportunidade de reconstruir todo o setor, inserindo tecnologias, indo atrás de equipamento, tudo é muito difícil, apesar de ser futebol profissional e de Série A, em alguns momentos tivemos na Série B, não tem dinheiro sobrando, né? O dinheiro é escasso também, então você precisa se articular, precisa ir atrás de investimento para você conseguir ter os equipamentos para conseguir trabalhar da mesma forma possível, e a gente vai falar um pouco sobre isso. Tá? Como o professor falou,
eu tenho esse pezinho na ciência, mas o outro pezinho meu aqui está na prática. Então eu sempre tive assim, esse perfil de ter pesquisas mais aplicadas, né? Eu trabalho desde os meus 16 anos de idade, em outras áreas, depois fui para educação física, trabalhei com modalidades individuais, com modalidades coletivas, que não só o futebol. Então tive a oportunidade de transitar aí em vários, beber de várias águas, de várias vertentes aí, então. E a ideia hoje, o meu principal objetivo hoje é mostrar para vocês como é operado, como funciona um setor de fisiologia num time de série A, um time profissional de alto nível, tá? Para quê? Para vocês perceberem o que vocês estão aprendendo aqui é altamente possível e deve e vai ser aplicado lá na frente quando vocês saírem daqui. Ampliar os horizontes de vocês, né? Tem oportunidades aí fora. E vocês bem capacitados, como vocês estão cuidando disso, e têm excelentes professores, e tem uma infraestrutura invejável, a oportunidade de vocês, lá na frente, de terem cargos importantes, fazerem parte de projetos importantes é bastante grande. Então a minha ideia é ampliar esse horizonte de vocês, e sim, é possível estar lá na Série A, é possível estar em qualquer modalidade, no topo, em relação ao alto rendimento esportivo. Tá? Basta se preparar, tá preparado que quando tiver a oportunidade você vai agarrar com unhas e dentes e não vai largar mais. Tá ok? Queria combinar com vocês. Hoje é mais uma conversa que a gente vai estar fazendo, então assim, fiquem à vontade de fazer perguntas no momento que vocês quiserem. Tá? Podem interromper, levanta a mão, vamos conversar, né? Vamos conversar, durante a gente estiver conversando aqui, vocês tiverem qualquer coisa, qualquer colocação, qualquer vivência que vocês tenham feito, ou uma pergunta mesmo, pode levantar a mão que a gente vai tentar transformar isso num bate-papo, para a gente trocar experiências também, que a gente está aqui na frente, mas a gente aprende muito, muito com vocês. Tá? Então é uma troca, vamos trocar aí as experiências que a gente tem, tá ok? Então, eu tenho minha graduação lá pela Universidade Federal do Paraná, isso em 2004. Saí da universidade, né, mas já trabalho com educação física. Na metade da minha graduação, eu já fazia avaliação física em academias. Antes de ter a disciplina de medidas, né, e protocolos de medida, eu já trabalhava com isso. Porque eu precisava sobreviver, eu trabalhava com administração, eu tenho técnico, meu segundo grau, meu ensino médio foi técnico em educação física, e técnico em administração. Então eu já trabalhava. Com 20 anos eu fazia a gestão de um setor de uma construtora. Tá? E aí eu resolvi, vou fazer educação física, e fiz uma transição, né? Avisei que ia fazer vestibular, que eu ia passar, se eu passasse eu ia sair. No momento de eu sair, a empresa preferiu que eu ficasse fazendo uma consultoria para fazer um processo de desligamento mais lento, e a gente conseguir treinar algumas pessoas lá, e a coisa rodar, e eu poder sair. Fizemos isso. Saí de lá, preciso sobreviver. Eu não tenho uma situação financeira que posso me dar o luxo de não trabalhar. Então comecei a treinar em familiar, lá fazer as medidas, aprender a fazer tudo, na faculdade os amigos, e eu e um amigo começamos a trabalhar isso já na metade da faculdade. Não tinha nem creche na época, a coisa estava ainda tomando corpo, né? Então a gente tinha uma empresa lá e fazia esse tipo de trabalho. Então já começou e a minha vida aí pensando em fisiologia, em testes, em avaliação, né? Aí me graduei, poxa, eu vou fazer uma especialização. O que eu vou fazer de especialização? Pensei num curso na Universidade Positivo lá em Curitiba, curso de Medicina e Ciência do Esporte, porque eu queria ter contato com outras áreas. E nesse curso, a turma que eu estava inserido tinha muito médico de várias áreas, muitos fisioterapeutas, tinha nutricionista, tinha um profissional de odontologia também, tá? Então, eu achei super interessante isso e realmente foi, me matriculei, fiz o curso, tive experiências incríveis também, né, por ter contato com essas pessoas de outras áreas da área de saúde, que é o que a gente falou ontem no simpósio, né, um pouco sobre essas relações com as outras áreas. Terminei a especialização, durante a especialização eu já estava no estádio do Atlético, na Arena da Baixada, Atlético Paranaense, eu com o meu futuro orientador de mestrado, que é o Raul Oziek, eu já trabalhava lá, ele entrou para montar um centro de fisiologia na academia. Ele não tinha vínculo com o clube, né? Era uma academia que atendia o pessoal externo e alguns atletas ali. E montamos o primeiro centro de fisiologia dentro de uma academia em Curitiba. Isso muito, com
ventilometria, né? A gente não fazia análise de gases, mas a ventilometria, conseguia ter os limiar ali anaeróbio estimado. Então a gente fazia algumas coisas diferentes, usando algumas tecnologias, que é uma coisa que deu bastante certo. Então, o que eu estudava, eu estava conseguindo aplicar no dia a dia, fazendo um teste ali com o ventilômetro, e isso foi me deixando mais apaixonado ainda pela fisiologia do exercício. E que me credenciou a fazer um mestrado. Então, em 2011, eu defendi meu mestrado. O que eu fiz? Eu desenvolvi equações de predição de gordura corporal usando o plicômetro, né, fazendo dobras cutâneas, para atletas profissionais de futebol. Eu consegui reunir a amostra dos 3 principais clubes da cidade de Curitiba: Paraná Clube, Atlético Paranaense e Curitiba. Tá? Então a gente fez essas equações existem, então por aí tem um pouco mais de 100 equações no mundo. Dessas aí, umas 3 que eu publiquei aí são nossas lá. Tá? Aí, mais tarde, né, eu sempre fui assim, estudei e fui colher frutos no mercado de trabalho. Estudei, tive evoluções e colhendo mais frutos no mercado de trabalho. Então, saí do mestrado e não fui direto para o doutorado. Eu continuei trabalhando, tinha meus projetos de fisiologia, aqui trabalhei com lutas, trabalhei com surf, trabalhei com futsal de base, futebol profissional. Eu tinha meus projetos com fisiologia, mas eu passei também a trabalhar com gestão de projetos. Na Federação das Indústrias do Estado do Paraná, eu fazia gestão de projetos da área de saúde e esporte, onde eu coordenava uma equipe dentro de um universo de 70 pesquisadores de várias áreas distintas: odontologia, fisioterapia, antropologia, economia, e que me enriqueceu mais ainda de ter contato com pessoas de áreas diferentes. Tá? E eu lá na FIEP, e já doutorando, no segundo ano de doutorado, surgiu a oportunidade de ir para o Curitiba, onde eu fui para o Curitiba, tive o convite de ir lá para fazer essa reestruturação do setor, e fiquei até agora recentemente. E agora, mais recentemente, né, meu pós-doutorado aí também relacionado a futebol. O que eu fiz de pesquisa no doutorado? A gente monitorou com aquele sistema que os atletas de futebol ficam com aquele colete, com aquele GPS aqui atrás, a gente vai falar um pouquinho hoje. Monitorei todas as 38 rodadas do Campeonato Brasileiro da Série A de 2017, e a gente, em cima desses dados, fez parte da tese. A outra parte são dados de referência de testes físicos e fisiológicos, que a gente também publicou nessa tese, e aí a gente tem alguns artigos. Isso, a gente tem um banco de dados bem robusto, e vai sair um livro desse pós-doutorado que eu já comecei a escrever, tá? Então essa é um pouco da bagagem que a gente tem sobre futebol, sobre fisiologia do exercício, sobre uma história resumida aí da minha carreira. Vou passar um vídeo para vocês terem uma ideia de como é uma avaliação física, avaliação da recuperação dos atletas pós-jogo, tá? Eles jogam, os atletas que jogam, o nosso protocolo lá funcionava assim: os atletas que entraram jogando e jogam mais de um tempo de jogo, eles são avaliados, eles vão a campo normalmente com uma carga importante 48 horas para frente, 48 horas para frente. Então eles são avaliados no segundo dia depois do jogo. Primeiro dia é recovery ou é folga, a gente usava o sistema de folga, na maior parte do tempo. E os atletas que jogaram pouco, menos de um tempo de jogo, ou um tempo de jogo, a tendência no próximo dia, no dia 1 depois, né, mais um depois do jogo, eles treinarem. Então eles eram avaliados no dia mais um do jogo. E o goleiro também era avaliado, e era avaliado no mais um do jogo, porque o goleiro tendia a ir para campo. Então o critério era responder: esse atleta pode ir para campo? Se ele pode ir para campo, ele pode fazer tudo que está planejado naquele dia, ou ele vai fazer uma fração daquilo? Isso que a gente queria responder, entregar isso para a comissão técnica para determinar qual a carga de treinamento ele vai receber. Então vocês vão ver algumas tecnologias, alguns procedimentos, alguns processos que pode ser que vocês já tenham visto ou não, né? Mas é para ter uma ideia aí de como a gente estava fazendo agora nos últimos tempos. Tá ok? Então vamos lá? A gente vai ter análise bioquímica, vocês vão ver imagens de fototermografia, testes de salto contra movimento.
Então, uma ideia do que é no dia a dia lá em relação a essas avaliações. Você falou aí da recuperação pós-jogo, né? E após os jogos, os atletas que não atuaram, eles fazem aquelas corridas, né, no campo ali. Qual a importância daquele percurso que eles correm ali? É fundamental por quê? No futebol, a gente divide os atletas assim, grupo 1. Grupo 1 é o grupo titular, o grupo que entra jogando, que normalmente joga uma minutagem mais importante. Grupo 2 é o grupo reserva, o grupo que tem a dinâmica da semana de treinamento, concentra, tem acesso à alimentação, né? Não dá para dar uma carga muito grande, porque se precisar de alguém do grupo 2 entrar no começo do jogo por qualquer motivo, uma lesão ou qualquer motivo, ele precisa aguentar o jogo inteiro, né? Então ele tem acesso a descanso, acesso à alimentação, esse é o grupo 2. Então ele tem uma minutagem, normalmente alguns nem jogam, agora ainda com 5 substituições até mais jogam, mas jogam uma minutagem pequena. E o grupo 3 é o não relacionado, o grupo que nem foi relacionado para o jogo. Grupo 1, normalmente vai ter carga de jogo. Tranquilo, isso é condicionante de manutenção até aquisição. Grupo 3 está no CT, a gente treina eles, né, sempre, no nosso caso, de manhã, a gente treina de manhã, mesmo o jogo sendo à tarde e à noite, a gente treina esses caras de manhã, então eles vão ter carga de treino, a gente consegue controlar bem. Agora o grupo 2 é facinho de escapar. Se ele se repetir esse grupo 2 por muito tempo, ele pode descondicionar. E aí você vai ter problema tanto de risco de lesão por falta de condição física, quanto também risco de não ter desempenho, porque o cara está descondicionado. Então, apesar de ser pouco tempo, é fundamental esses treinamentos no pós-jogo para quem jogou pouco ou não jogou. No universo de calendário de campeonato brasileiro, às vezes você tem... dificilmente você tem uma semana cheia hoje na realidade de Série A. Você tem calendário com 2 jogos na semana. Então, você joga no domingo, joga na quarta, vai jogar no próximo domingo ou no sábado, né? 3 jogos na semana. E envolvendo viagem ainda, porque o nosso país é gigantesco, ele tem dimensões continentais, então a maior parte do tempo você está em trânsito, então muitas vezes você não consegue treinar. Então a gente coloca essa dose de treinamento, mesmo curta, mas de alta intensidade, para minimizar o impacto desse cara ter tido pouco exposição a jogo. É uma das estratégias que a gente usa para eles não descondicionarem. Então é fundamental, vocês veem que todo mundo faz isso e é fundamental fazer. Perdeu, ganhou, é importante fazer. Mas desculpa a palavra, é foda. Às vezes você perde, toma 3 cocos, tá todo mundo com a cabeça fervendo, e aí você tem que convencer os atletas e todo mundo a aplicar aquilo que foi planejado. Não é fácil, porque tá todo mundo com o nervo fora da pele, mas é importante fazer. E a gente chegou num nível agora nos últimos tempos que os jogadores pediam. Eles pediam, porque eles sentiam que eles precisavam. Eles precisam estar bem. É aquilo que eu falei no começo aqui para vocês. Vocês têm que estar preparados, os caras lá têm que estar preparados. A competitividade interna dentro do clube é gigantesca. O cara quer o lugar no time. E se ele levar nas coxas o negócio, não levar a sério, ele pode ter a oportunidade e não dar conta do recado. E às vezes esse cara tem uma oportunidade. Se ele não der conta do recado, é ladeira abaixo. Às vezes acaba a carreira ou o cara vai lá embaixo para um clube lá de Série D, Série C, e depois para subir de novo é um parto. Então tem que estar preparado. Então a gente estava nos últimos tempos contentes, assim, porque os atletas estavam bastante engajados nisso e sabiam da importância disso. Tá? Basicamente é uma das estratégias para a gente conseguir manter a condição física dos atletas do grupo 2. Tá? O que nós vamos falar aqui? Vou passar um vídeo para vocês, um breve histórico, né, da fisiologia do exercício, é a minha forma de ver, tá? A fisiologia nas últimas décadas. O papel do fisiologista do exercício num clube de futebol. Vamos falar um pouco de testes, eu não vou aqui falar de protocolos, esse tipo de coisa, vocês vão ter isso na graduação ou já tiveram, né? E a gente tem consultas para isso, mas vou pincelar um pouco sobre testes. A gente vai falar sucintamente de indicadores de carga de treinamento, porque de forma sucinta, porque vocês já receberam um profissional, um ótimo profissional aqui para falar especificamente disso. E a gente vai avançar um pouco mais de avaliação da recuperação, tá? Falar um pouco sobre marcadores sanguíneos, percepção da recuperação, percepção de dor, da termografia e também falar um pouco das estratégias que a gente usa para recuperar os atletas. Né, eu avalio, vejo que está desgastado, o que eu vou fazer com esse dado, o que eu vou fazer com essa informação. E já adianto, trabalhando lá, Luiz, vamos fazer determinado teste, às vezes a fisioterapia, vamos fazer alguma coisa, o preparador físico, vamos fazer alguma coisa.
A primeira coisa que eu falo, tudo bem, eu vou testar, mas eu quero ver qual vai ser a intervenção em relação ao resultado desse teste. Não fez intervenção, está fora da bateria de teste, não faço mais. Não adianta avaliar se não vai ter intervenção. Se você tem a rotina de fazer percentual de gordura dos atletas e ver que alguns, né, é um fator de descondicionamento físico também, que o grupo 2, né, pode aumentar se tiver sem carga. Agora não adianta nada você descobrir uma coisa se você não intervém. Então nem avalia. Nem avalia. Então assim, sempre que vocês forem determinar uma rotina de avaliação, pensem muito bem nisso. Eu vou avaliar, tudo bem, mas o que eu vou fazer com aquele dado? Qual vai ser a minha intervenção? Se vocês não virem uma intervenção factível, que seja interessante, nem avalia. Vai avaliar outra coisa. Tá bom? Então o vídeo, é um pouquinho mais longo, né, eu mesmo falando no material institucional lá do Curitiba sobre a minha forma de ver nas últimas décadas a fisiologia do exercício. Aí vocês vão ver alguns protocolos, né, também que são feitos, aí algumas imagens passando como foi a dobra cutânea ali. Teste de amplitude de movimento, de flexão de quadril. O setor de tecnologia dentro do clube de futebol é responsável por fazer a ponte entre a ciência e a prática, não necessariamente da mais relativa à parte física do atleta. Então, nós fazemos uma série de testes nos atletas, sobretudo agora no início da temporada, no sentido de identificar um perfil e também analisar individualmente cada atleta, para que a gente tenha essas informações e possa subsidiar um planejamento e a melhora física desses atletas e a evolução dele na temporada durante o período competitivo. E no futebol é muito importante a integração das áreas, trabalhar em multi-áreas, né, com várias disciplinas aí, ligadas a isso. Então, não só a fisiologia com preparação física, uma bonita direto, mas também com a parte de medicina, fisioterapia, nutrição e até mesmo com a parte técnica. Isso é fundamental, a comunicação entre essas áreas. A fisiologia surgiu na necessidade dos clubes de futebol, não só de futebol, mas de outras modalidades, de profissionais qualificados que façam esse nome entre a ciência e a parte técnica, né, da modalidade. Então, lá em meados da década de 90, os profissionais de universidades foram procurados nas casas do futebol, no sentido de fazer alguns testes e conhecer um pouco mais sobre os seus atletas, para que possibilitasse um melhor planejamento, buscando uma melhor condição física desses indivíduos. Mais recentemente, essa questão de levar os atletas até as universidades passou a já não atender os interesses do clube. Uma segunda fase disso foram profissionais prestando consultoria para os clubes em momentos específicos para se fazer esse trabalho. Agora, nos últimos anos, os clubes detectaram a necessidade de um profissional full-time dentro dos clubes para acompanhar todos os treinos e todos os momentos, né, do período não só de pré-temporada, mas também do período competitivo, no sentido de estar fazendo toda uma coleta de informações para traduzir isso para a comissão técnica, sempre buscando a melhor condição física de seus atletas com o menor risco de lesão possível. Né? E o atleta, bem fisicamente, ele pode desempenhar todo o seu talento técnico e tático dentro do campo, e com isso também a parte técnica, ou seja, o treinador, explorar isso com uma melhor performance. A minha formação em educação física, sou especialista em medicina e ciências do esporte, tenho mestrado na área de fisiologia da performance e mais recentemente eu concluí meu doutorado em desempenho esportivo. O grande desafio hoje no futebol é, claro, fazer a coleta de informações dentro do clube. Hoje o Curitiba é muito privilegiado, porque o clube possibilita uma boa função de trabalho para a fisiologia com investimentos que foram feitos recentes em tecnologias. Então, hoje nós temos equipamentos embarcados que podemos analisar todo o comportamento do atleta físico e fisiológico dentro de campo, ou seja, com a maior especificidade possível, né? Não só em jogos, mas também em treinos. E o grande desafio é sempre coletar essas informações, sistematizar essas informações e traduzi-las de forma que fique claro para a comissão técnica, apontando
apontando alguns caminhos para melhor tomada de decisão. Basicamente, nós estamos na beira do campo, tanto em jogos ou treinos, nós estamos monitorando carga de treinamento, sempre fazendo um cruzamento de informações. Uma chamada carga externa, que nós chamamos, que é o que o atleta executa dentro de campo em termos mecânicos, quando ele correu, quantas ações de alta intensidade ele fez, sempre cruzando essas informações de carga externa com carga interna, que habitualmente nós utilizamos pela resposta da frequência cardíaca. Saber se esse comportamento externo, ou seja, o que o atleta está executando em campo, está compatível de como ele está absorvendo isso em termos internos, em termos fisiológicos, mas como ele está assimilando essa informação por meio da frequência cardíaca. Hoje em dia, o atleta de futebol é muito consciente sobre a sua condição de realmente atleta profissional. Então, nós tivemos um planejamento muito bom, assim, que a gente foram colocadas pelas áreas que estão agora uma série de informações. E elas colocaram alguns pré-requisitos para os atletas, algumas informações, alguns exercícios para que eles fizessem durante o período de férias, para que já chegassem numa condição boa para estar treinando e ao mesmo tempo descansados. É importante nesse período. E o atleta cada vez mais adere a esse tipo de iniciativa, não só também a utilização de equipamentos da fisiologia, muito interessado em saber suas informações de treino de jogos, porque cada vez mais está profissional e cuidando mais do seu corpo, que essa é uma tarefa principal de trabalho. Após o jogo, nós já analisamos e fazemos uma projeção como vai ser a recuperação dos atletas, já durante suas ações, já durante o jogo, analisando como foram suas ações. Se ele teve ações de alta intensidade acima do que ele está acostumado a fazer, nós, por exemplo, já esperamos determinado impacto interno nesses atletas. Os atletas têm todas as orientações em relação ao descanso, mas também contam com algumas estratégias de recuperação logo após o jogo. Então, nós expomos esses atletas a essas estratégias, no sentido de que ele esteja apto já a fazer suas atividades ali por perto de 48 horas após a partida. Em relação ao CK, é uma enzima muito usada, principalmente no Brasil, é um marcador sanguíneo muito importante para a gente, por exemplo, ilustradores do dano muscular, mas não a tomar de decisão em relação à carga que o atleta vai sofrer após o jogo não está baseada somente na CK, são sempre cruzamentos de informação. Em que sentido? Pode ser que o CK aponte um certo desgaste da musculatura do indivíduo, mas nós podemos ter outros marcadores que nós utilizamos também, que mesmo importância que apontam para o outro lado. Então o CK é importante, ele tem um peso nessa tomada de decisão, mas ele não é o único parâmetro. Existem vários outros parâmetros e, através do cruzamento dessas informações, nos possibilita tomar a melhor decisão em relação à carga de treinamento do atleta. Então, é um desafio. A pré-temporada é sempre um desafio. Mas nós contamos com um bom planejamento para a temporada, efetivamente, para os atletas começou no dia 2 de janeiro, mas essa temporada está planejada desde o ano passado. Então, o que nos possibilita uma tranquilidade maior e qualidade do trabalho. O trabalho está com muita qualidade, muito bem planejado, muito bem executado, e nos dá uma expectativa e uma base para ter um ano vitorioso. Então, um resumo aí, né, do histórico da fisiologia, com alguns outros apontamentos sobre carga de treino e avaliação também, né. Então, hoje, qual que é a função, né, do profissional de fisiologia do exercício dentro de um clube de futebol? Um clube desportivo, na verdade, né. A gente faz testes físicos e fisiológicos, continuamos fazendo testes físicos e fisiológicos, inclusive quando se há tecnologia, como a gente tem lá no futebol profissional, tá? A gente cada vez mais caminhou para análise da carga de treinamento com tecnologia, né, essa tecnologia embarcada nos atletas, o que realmente tira muitas da necessidade de fazer teste, né. Então, por exemplo, vou dar um exemplo de trabalhar com testes. A gente faz análise, teste de esforço em esteira, né, isso
é uma prerrogativa até da medicina, né, de fazer, porque daí é feito o eletrocardiograma de esforço, a gente aproveita lá e coloca o analisador de gases. Para quê? Para saber o VO2 máximo, saber também os limiares de transição fisiológica 1 e 2, que são parâmetros para você prescrever treinamento. Agora você imagine um atleta profissional, uma reserva biológica gigantesca, o cara extremamente condicionado, ele sai de férias, apesar de hoje a orientação é ele não ficar totalmente parado, ele recebe uma cartilha de exercícios, e o que a gente coloca, o que a literatura científica coloca hoje? Que se o atleta fizer 40% da carga de treinamento que ele está habituado a fazer no período competitivo, ele consegue descansar seu corpo, sua mente, e no retorno, rapidamente, né, num tempo hábil, ele consegue estar apto a participar de jogo de novo, né? Porque o calendário do Brasil, a realidade é a seguinte: esse cara vem de período de 30 dias de recesso, treina 14, 15 dias, já é a estreia no estadual. Então ele tem que ter minimamente uma condição física para suportar esse jogo. Tá? Então a gente passa uma cartilha, orientações, muitos atletas estão melhorando muito nos últimos anos essa necessidade, na verdade, essa consciência deles que eles precisam se manter pelo menos minimamente ativos nesse período de férias. E alguns até contratam alguns profissionais de confiança para manter um treinamento, né, mas a gente entra em contato, passa todas essas informações para que ele realmente possa descansar, principalmente quem teve muito participação em jogo na temporada. A gente está falando de 60, 65 jogos na temporada num clube de Série A. Pegar times com calendários mais complicados aí, que participam de mais competições, Libertadores, Sul-Americana, aí, que é Palmeiras, Flamengo, a gente vai para mais de 70 jogos, né? Então ele precisa descansar também, mas também ele tem que voltar em condição de a gente conseguir condicionar para participar já do estadual. E eles têm melhorado bastante essa consciência, dá para melhorar mais ainda, mas eles têm melhorado. Então, se eu faço esse teste cardiológico depois desse período de 30 dias, onde o indivíduo está com uma carga mais baixa, propositalmente, eu vou ter VO2 máximo bom? Vou ter uma capacidade cardiorrespiratória boa? Ou vou descondicionar e vai estar um pouco mais baixo esse indicador? Vai estar um pouco mais baixo. Mesma coisa com limiares de transição fisiológica, correto? E por esses indivíduos serem atletas e terem uma reserva biológica muito grande, se eu dou 3, 4 sessões de treino, isso não melhora rapidamente esses indicadores? Melhora ou não melhora? Melhora. Então, rapidamente esses indicadores são atualizados. Então, se você vai atualizar seus sistemas de treinamento ali, é complicado, porque você não consegue testar toda hora. Você vai testar VO2 máximo e limiar de transição fisiológica voltando de férias. Depois você não consegue parar mais para testar. E a tecnologia vem ajudar nisso. Você conseguindo monitorar os atletas em todos os treinos e todos os jogos, esses dados vão se retroalimentando e isso vai atualizando a todo momento. E você sempre consegue trabalhar com indicadores atualizados. E aí tira essa necessidade de fazer teste, que você consegue fazer teste mesmo durante a temporada. Você vai falar pro teu treinador tem um jogo daqui a 3 dias, eliminatório. Pô, não, vamos parar, eu quero fazer um teste aqui com os atletas. Ele não vai nem te ouvir. Não é algo não é plausível isso. Tá? Não tem como parar. Não tem como parar, a tecnologia vem nos ajudar nisso, de conseguir ter essas informações. Quando você detecta, por exemplo, uma alteração nos lineares, o linear do atleta está mais baixo do que a gente previu, existe alguma prescrição individualizada para esse indivíduo conseguir igualar aos outros jogadores? Essa prescrição é sempre individualizada durante toda a temporada ou não? É um treino coletivo e aí faz sempre todo mundo faz o mesmo volume, a mesma intensidade de treinamento? Numa situação de pré-temporada, eles chegam muito heterogêneos, eles chegam muito diferentes. Alguns treinaram mais, outros treinaram menos, ou alguns nem treinaram, né? Conforme foi orientado. Então eles chegam diferentes mesmo. E a gente procura, com os resultados dos testes, dividir em grupos, por similaridade naquela capacidade física. Isso rapidamente, pela reserva biológica deles, eles já ficam mais homogêneos e aí você consegue trabalhar no grupo. Se alguém estiver fora das curvas ali com a retroalimentação dos dados de carga, a gente faz daí com complementos pós-treino. Tá? Isso é muito evidente durante a temporada. Durante a temporada, chegam alguns atletas, agora com janelas, né, específicas para isso. Então, às vezes você recebe um atleta que estava meio desenganado num clube, estava afastado, treinando no contraturno, ou um atleta que estava sem clube, isso acontece. Ele vai chegar com indicadores ruins. E a primeira pergunta quando chega um atleta lá,
a pressão é a seguinte, é para ele assinar contrato. Aí é com o médico, ele só assina contrato se o médico fizer os exames, fizer todos, né? Vai fazer o cardiológico, tá ok. Se tem algum histórico, ou eles fazem os exames lá de manipulação de articulações, se tiver algum histórico, ou tiver alguma coisa que não está certo na questão da articulação, eles vão fazer exames de imagem, tá? Vão fazer os exames de imagem. Se tiver tudo bem, o médico vai assinar, está contratado. A segunda pergunta é quando pode estrear, daí é com nós. Aí esses indicadores a gente compara com base de dados que a gente tem e a gente consegue projetar o momento dele estrear e ainda trabalhar em cima de indicar a minutagem para ele participar de jogo. Aí a segunda pergunta mais importante é essa, e daí a gente usa esses dados para isso. Se ele estiver muito mal, a gente sabe que a gente precisa de um pouco mais de tempo antes de colocar esse cara em jogo. Porque, tem pressão para o cara estrear? Em alguns momentos tem, chega um cara renomado lá, vai ter a pressão e muitas vezes tem a necessidade. Vai que o que era titular está machucado e o cara tem que jogar. Só que aí, se não tem uma condição física adequada, o que vai acontecer? Ele pode não performar, pode não ter performance, e ele pode machucar. E um cara que recém chegou a ficar 30 dias afastado porque machucou. Aí vai descondicionar mais ainda. Em alguns momentos nós corremos riscos. Só que aí tem que estar todo mundo junto e todo mundo ciente dos riscos, inclusive o atleta. Na minha forma de trabalhar, inclusive, o atleta é consultado. Claro que a gente já vai direcionando para o atleta, vai induzindo a aceitar o que a gente quer, mas ele tem que concordar, tá? O indivíduo, para mim, eu acho muito legítimo isso, o indivíduo, que não há ninguém que conheça melhor o corpo do atleta do que o próprio atleta. Então, muitas vezes a gente faz avaliações, faz monitoramentos e a tecnologia nos leva a pensar para cá. E uma conversa franca com o teu atleta, se você tiver a confiança dele, e se for verdadeira essa conversa, começa a ampliar nossos horizontes, a gente começa a pensar para o outro lado. Então, assim, eu escuto muito os atletas. Escuto muito. Só que eu não posso só escutá-los, eu preciso ter algumas ferramentas, alguns testes, algumas tecnologias, alguns parâmetros, alguns processos que pode ser que o atleta esteja me omitindo alguma coisa. E aí eu tenho a tecnologia, os testes, os procedimentos para conseguir cruzar com a informação que está vindo do atleta para a melhor tomada de decisão. Luiz, o atleta às vezes mente, às vezes omite. Às vezes está com dor, fala que não está com dor. Por quê? Porque ele não quer perder o lugar no time ou ele quer ganhar o lugar no time. Isso acontece. Então a gente não pode só ouvir o atleta, mas tem que ouvir também. Tá? Então esses dados aí servem para a gente fazer planejamento de ciclos de treinamento, né, fazer as avaliações aí da recuperação de acordo com essas cargas, esses planejamentos, fazemos a análise da recuperação, fazemos o planejamento da estratégia de recuperação de acordo com esses índices de recuperação, damos suporte científico para as outras áreas. A fisiologia, historicamente, são profissionais, né, com esse viés científico, né, e acaba sendo também suporte para outras áreas, como nutrição, como fisioterapia, como a própria medicina. E fazemos uma coisa que pouca gente fala, e até pouca gente faz, que é vigilância tecnológica. Alguém se arrisca a dizer o que é uma vigilância tecnológica? Vigilância tecnológica é um conceito de você ficar antenado e mapeando o que tem de tecnologia disponível para o que você trabalha, para o que você quer. Porque quando você está numa posição de clube de Série A, numa condição de chefia, tanto de fisioterapia, quanto de medicina, quanto de fisiologia, principalmente, você é bombardeado por oferta de equipamento para entrar na tua rotina. E boa parte desses equipamentos não serve para nada. Não está claro se tem validade, se tem fidedignidade, tá? E outra, lá na nossa realidade, a gente não ganha equipamento. A gente vai falar de clubes maiores, eles ganham equipamento em troca de quê? O equipamento entra lá, o clube faz estratégias de marketing para o pessoal, né? É uma troca por imagem. E eles conseguirem vender para outros clubes e outras pessoas, tá? A gente não ganha, porém eu tenho estratégias de conseguir equipamento. Aquelas tecnologias mostradas no primeiro vídeo de vocês, de fototermografia, de análise sanguínea, o que eu consigo? Por bom relacionamento, a minha estratégia é trazer aquele equipamento para dentro do clube, ele começar a ser usado, ele começar a apresentar resultado, e num primeiro momento ele está sem custo. Só que depois que entrou lá, não deixa sair mais. Não.
peço ajuda, né, para as outras áreas, para medicina, para fisioterapia, para treinador. Antônio Oliveira, agora recentemente, me ajudou a comprar equipamentos de embarcado de GPS para a gente colocar no Sub-15 e no Sub-17. O treinador. Já pedi ajuda até para liderança de grupo. Wilson, goleiro, que é um cara que era mais próximo, que é um cara cognitivo diferenciado. Robinho Meia, já veterano. Ó, seguinte, não estou pedindo para você falar para ninguém disso, mas às vezes um diretor, às vezes um presidente, vice-presidente encosta em vocês, fala bem, me ajuda, isso aqui é bom para vocês estão vendo que está dando resultado. E os caras compram a ideia. Eles ajudam também, se eles entenderem o que está sendo feito. Então, outra coisa, vai avaliar o indivíduo, qualquer um, atleta ou não atleta, vai avaliar o cara, explica o que vai fazer, explica para que serve, depois do resultado explica se está bom, se não está bom, qual é o objetivo, qual é a meta, dá um feedback. Por quê? Se eu pedir para você, vai lá e faça alguma coisa, vocês vão ficar desconfortáveis, pô, o cara está me mandando fazer. Agora, se eu explicar para vocês, ó, a gente precisa fazer isso é importante para isso e aquilo, a gente vai usar esses resultados para, né, tomar algumas decisões em relação a isso, aí vocês vão fazer, muito provavelmente, de bom grado, e vão se dedicar àquilo, vão aderir àquilo. Aí você pega o resultado, ó, o teu foi assim, o teu foi assado, dá feedback, porque daí o quê? O indivíduo adere àquela situação de treinamento, isso vale para atleta, para não atleta, né, você conseguir aderir o indivíduo aos teus processos e ao teu treinamento também, e isso todo mundo cresce, tá? Então expliquem as coisas. Então a vigilância tecnológica é isso, você tem que estar atento, o dinheiro é escasso, o dinheiro não é infinito, muito pelo contrário, é finito, então fiquem atentos a isso para especificar equipamento. Eu tive a oportunidade de estar na vanguarda da implantação desses aparelhos aí embarcados nos atletas de GPS. Lá em 2016 nós somos o 4º clube a implantar no Brasil. E o equipamento, a gente já atualizou, mas o equipamento antigo está lá até hoje. Então fazem quase 8 anos que o equipamento está sendo usado todos os dias. Então, muita responsabilidade quando vocês forem indicar o equipamento. Se vocês colocarem um elefante branco lá e não ser usado, vai pegar mal pra caramba e até provavelmente, dependendo de quanto custava, vão ter que mandar embora. A primeira leva de 15 equipamentos que a gente conseguiu lá no final de 2016, custou R$500 mil para o clube. Até então não se tinha tido um investimento dentro do clube nesse porte. E eu tinha 15, não conseguia monitorar todos os atletas. Não monitorava todos os atletas, eu revezava. No próprio jogo, lá na época ainda, né, boa parte do tempo era 3 substituições. Eu tinha para monitorar quem estava no campo, agora não sabia quem ia ser substituído, quem ia entrar. Daí não dava tempo de pedir para alguém colocar, não, vai entrar, coloca o equipamento. Não conseguia monitorar quem entrava no jogo. Só monitorava quem entrava jogando. Daí a gente conseguiu, com a reestruturação do setor em 2016, mais para o final, daí a chegada do Catapult, 3 meses de uso do equipamento. Eu consegui os dados de 2015 de lesão, os dados de 2016 até aquele momento de lesão. Peguei a média salarial de 2015, do grupo de 2015, média salarial do grupo de 2016, e consegui calcular para o clube o quanto custa uma lesão muscular. E consegui mostrar de uma forma executiva, uma forma fácil de entender, não uma forma científica, mas uma forma mais fácil, que o que a gente tinha investido no equipamento de monitoramento tinha se pago com 3 meses de utilização desse equipamento. Então, assim, não é gasto, é investimento. Daí eu fiquei, nossa, agora eu vou mostrar isso aqui, amanhã chega mais 15, né? Demorou mais 1 ano para chegar mais 15. Mas chegou. Então você tem que mostrar resultado também. Né, falando em testes aí, né, então a gente usa para analisar o status de cada atleta em relação ao desempenho físico, né, então o futebol tem essa característica de chegar atletas durante o período competitivo, que é aquilo que a gente falou um pouquinho com o Danilo ali. Então eles chegam de forma diferente, por mais que ele esteja treinando em outro clube, a metodologia de treino é diferente, e ele é exposto a uma outra metodologia, ele tem um período de risco ali, porque ele precisa se adaptar. Isso é muito comum em treino de força, varia assim o treino de força de um clube para o outro. Então ele tem um tipo de estímulo de força num clube, ele vai para o outro, pode gerar, né, se não for feita uma adaptação, pode gerar uma dor tardia, pode gerar um risco de lesão. Então precisa haver uma adaptação ali, né?
Mas no futebol, às vezes, tudo é muito rápido. O cara chegou, o cara tem que pôr a camisa e tem que jogar. Então, isso aí são articulações internas e esses dados nos ajudam a dar mais robustez aos nossos pareceres. Né? E sempre procurar também estar com todo mundo junto com você. Área médica, fisioterapia, nutrição. Porque quando você vai passar esses feedbacks para a área técnica, aí, com, né, todo mundo falando a mesma língua, isso ganha força e a gente consegue um melhor planejamento. Sim? Não, nada. Pensando nisso que você falou, que existe essa diferença entre, né, um clube ou outro, na carga de trabalho, da forma que faz, na verdade, quando um jogador ele é convocado para a seleção, existe esse diálogo de, não sei, estava fazendo dessa forma ou não existe? Como é que funciona isso? Existe, eles já mandam a carta solicitando a liberação do atleta e logo em seguida já vê o contato da pessoa responsável para a gente trocar informações. Troca informações em relação à carga, o tipo de treino que ele vinha fazendo, eles tentam mudar o mínimo possível na rotina do atleta. Isso não só a seleção brasileira, mas seleções, a gente tinha alguns atletas estrangeiros lá também que serviam as suas seleções e isso acontece. Precisa ter esse diálogo, porque como aconteceu agora nessa janela FIFA, várias lesões no mundo, né? Isso acontece mesmo. Então, se esse diálogo está acontecendo e algumas situações são respeitadas, a chance disso acontecer é menor. Luiz, não vai ter chance de acontecer? Não, lesão é inerente à modalidade, ela vai acontecer. A gente consegue trabalhar em termos de gestão de risco. Diminui a chance dela acontecer. Mas existe esse diálogo, sim. Depois que termina esse período com a seleção, eles mandam todos os relatórios, mandam todas as situações de se teve alguma passagem no DM, a queixa que foi, como é que foi intervido pela fisioterapia, pela medicina, todas as cargas de treino, participação em treinos, participou de, né, minutagem completa ou não, eles passam tudo isso pra gente. Tá bem... não lembro de nenhuma seleção que não tenha tido esses comunicados nos últimos tempos. Agora, mais lá perto de 2016, daí já estava mais precário, assim. Isso aqui, a tecnologia ajuda muito, né? E aí tem dados robustos e a gente faz essa troca. Não só como acontece com clubes também. Um jogador está chegando aqui. Antes dele bater aqui, o médico já foi atrás de notícia, foi atrás de tudo, ver se esse cara tem histórico de lesão. Fisiologia já está atrás, se jogou, se não jogou, quanto jogou, se era muito substituído ou não, se o perfil era jogar o jogo completo, também se tem alguma lesão. Onde foi a formação, uma coisa que às vezes não se fala muito, mas para mim diz muito, aonde foi a formação do atleta, o começo da período de treinamento dele. Então, será que um atleta que foi exposto no interior, lá com situação precária de alimentação, de hidratação, acesso à infraestrutura, ele vai ter o mesmo desenvolvimento, né, biológico mesmo que um indivíduo formado no Palmeiras, no Flamengo, né? Há diferenças. Às vezes a gente vê que tem algumas coisas que o atleta não consegue evoluir, então, porque está muito relacionado a que ele teve precariedade lá atrás, em termos de nutrientes, né? Então isso é uma coisa que diz muito para mim. Professor? Existe algum planejamento da periodização do ano, assim, por exemplo, nessa fase a gente vai fazer mais potência, não, nessa fase vai ser mais focado no desempenho do atleta, existe alguma periodização linear, em bloco, que vocês estabelecem no início do ano para tentar seguir isso até o final, ou vai só ajustando de acordo com os jogos e com o resultado da equipe? Existem tentativas, o duro é manter, né? Porque o período competitivo no futebol é 10 meses, né? São 10 meses. E então a gente, principalmente o que é indoor, força, potência, a gente consegue, com a preparação física, que os trabalhos físicos a gente consegue. Agora, já conseguir determinar isso para os trabalhos da área técnica e tática já é mais difícil. Mas dentro do que se acontece, do que está de domínio da preparação física, tem. Só que aí é o grande segredo, você conseguir casar essas áreas, né? O que é feito pela preparação física, se ele tem uma transferência e um bom casamento com o que o treinador vai fazer. Às vezes isso fica desconexo, principalmente na troca de treinador, troca de profissionais, e demanda um tempo para ter esse entrosamento. E às vezes a gente tem problema, inclusive, de lesão, o jogador fica fora por dor ou por lesão. Porque eu fico pensando no seguinte, né? Existem alguns clubes que não priorizam mais o campeonato estadual, né? Uhum. Para tentar treinar mais e chegar no nível mais alto quando entrar na fase competitiva. Você Sim. acha isso uma ideia
Eu acho uma ideia ótima, porque você ganha tempo e consegue trabalhar com mais tranquilidade. A gente teve um caso legal pós-pandemia aí, que terminou o campeonato, acho que foi da Copa, teve a Copa do Mundo masculino. A Série B não parou, e aí a Série A parou. E aí terminou o campeonato da Série B, a gente teve muito mais tempo que o normal. Normalmente a gente tinha 2 semanas, a gente teve 4 semanas para trabalhar com os atletas. Deu para fazer um planejamento que a gente sempre quis fazer. E aí internamente, nós vamos ter tempo, agora a gente tem que aproveitar o tempo. Todo mundo reclama que não tem tempo, agora vamos ver o que nós vamos fazer com o tempo, porque daí os caras são ansiosos, afoitos, né? E a gente conseguiu trabalhar legal o tempo que a gente sempre quis ter, né? Agora, se isso refletiu em resultado em campo, é uma outra história. Você pode fazer tudo certinho e não ter um resultado. Você teve sucesso no trabalho, processo, procedimentos, os atletas bem, perfeito, mas às vezes a bola não entra, às vezes você toma um gol. Aí a gente não pode entrar nesse status quo de só pensar em resultado, porque o que aparece no jogo lá é a ponta do iceberg. Ninguém tem noção do que tem de trabalho antes de chegar lá do jogo. Vocês têm noção que você vai para uma viagem de 2 dias, vai quase 2 toneladas de equipamento. 2 toneladas. É uma quantidade de case, assim, que mais ou menos daqui, aqui assim na sala. Reservam no hotel uma sala mais ou menos desse tamanho para ficar rouparia, com os cases, eles poderem separar os materiais. Viaja mais de 40 pessoas numa delegação. Tem bastante coisa por trás ali, a gente acaba vendo só jogo, vendo só o resultado, mas tem muita coisa por trás, muito trabalho muito bem feito por trás. Então, exemplos de testes que a gente mantinha uma rotina, né? Então, eu conseguia manter a rotina de fazer composição corporal, eu estava usando dobras cutâneas e começando a migrar para biopedância, conseguia fazer a cada 30 dias do elenco todo, e atletas que têm problema com isso fazia a cada 15 dias. Uma rotina que eu conseguia manter. Força e potência muscular de membros inferiores, a gente usava o salto vertical, usava squat jump, contramovimento e saltos unilaterais. Conseguia manter uma periodicidade, e o squat e o contramovimento a gente fazia sempre na avaliação de recuperação dos atletas, então algo que dá para manter. Teste de velocidade de 10 e 30 metros, eu não fazia, porque eu tinha um aparelho, ele conseguia me dar pico de velocidade, conseguia me dar o desempenho ali do atleta nas faixas de velocidade mais elevadas. Então não via necessidade, fora que tem um preconceito com preparador físico em relação a teste de velocidade. Já trabalhei com vários preparadores físicos, principalmente os mais antigos, não querem fazer. E tem que respeitar, o cara muito experiente, provavelmente ele já perdeu algum atleta num tipo de rotina assim, e cai no dele. A responsabilidade acaba sendo dele, da fisiologia também. Então tem que respeitar. Teste de esforço máximo em esteira e ioiô teste. O teste de máximo em esteira na chegada do atleta ou na pré-temporada, e o ioiô teste, né, um teste de campo de vai e vem de 20 metros. Né? Então são factíveis de se fazer, mas que não tem como parar para fazer. Tá? Mas estava na nossa rotina, nas categorias de base, antes de entrar os monitoramentos, isso era feito. Né? A categoria de base é um pouco mais tranquilo de você parar para fazer esses testes. Aqui, né, eu fazendo a avaliação de dobra cutânea do Rafinha, era período de pandemia, a gente de máscara. Aqui um atleta argentino nosso lá fazendo a biopedância, de 8 polos. Aqui um atleta executando um teste de salto unipodal, né, ali na plataforma de salto. Avançando para o controle de carga de treinamento, né, então a gente já falou um pouquinho lá no vídeo dos conceitos básicos de carga externa e carga interna. Então, carga externa, o que o atleta executa mecanicamente, né? Vamos falar exemplos de campo, né? A gente vai falar de GPS. Então, o que ele executou em termos de distância percorrida, aquele aparelho que fica nas costas dos atletas, ele não é só um GPS, ele é um GPS de alta potência, mas ele também tem acelerômetros em 3 dimensões. O que é acelerômetro? É um equipamento que mede forças, aceleração e desaceleração. Né? Então ele mede lateral, frente, trás e baixo e cima. Então você sabe o quanto o atleta saltou, as intensidades que ele saltou, quantas vezes as intensidades que ele travou o movimento, né? Que é uma aceleração negativa, ou seja, uma desaceleração. O futebol é isso, né? O cara vem aqui, trava, o cara vem aqui, trava. Então tem muitas atividades de aceleração e desaceleração. E além disso tem giroscópios também.
Então a gente sabe se o atleta quantas vezes girou para um lado, quantas vezes girou para o outro, né? Esses giroscópios são muito utilizados no monitoramento dos goleiros. Que várias métricas dos goleiros estão relacionadas a quedas, a saltos laterais, né? Então, não é só um GPS, a gente fala GPS, mas tem mais equipamentos ali dentro. E que medem carga externas, né? O que o atleta executa mecanicamente. E a gente tem a carga interna, que é a carga fisiológica. Como essa carga externa atingiu o atleta internamente. Como ele está assimilando essa carga. Agora, gente, se eu pego 2 atletas e coloco eles vindo de pré-temporada, que eles estão mais diferentes, mais heterogêneos, e coloco eles para fazer a mesma metragem, um negócio que não acontece no futebol, mas eu peço para eles correrem 5 km. É a mesma carga externa, concorda? Os mesmos 5 km. E eles vão ter a mesma carga interna? Isso vai impactar eles de maneiras diferentes. Eles podem não estar no mesmo, né, no mesmo nível de treinamento. Né? Então isso a gente consegue comparar a relação de carga externa e carga interna, como é que ele está reagindo em relação a isso. Será que está compatível a carga interna dele, o que ele está sentindo isso internamente, sofrendo internamente com o que ele está executando no campo? A gente consegue verificar isso e ir atrás do que está acontecendo. Será que esse atleta está descondicionado? Será que esse atleta não está recuperado, tem um acúmulo de carga, não está descansando? Será que esse atleta não está dormindo direito? Será que esse atleta está com um problema em casa, com um problema psicológico? Então a gente tem que ir atrás, porque a gente tem que corrigir isso, porque a gente precisa do cara bem. E a gente está lá para ganhar jogo. A gente está lá por resultado. Então a gente precisa deixar esses caras bem e à disposição para o treinador escalar. Se o treinador vai usar ou não vai usar, aí é uma outra história. É decisão dele, a decisão é legítima e ele ganha para isso e ganha muito bem para isso. Então, mas a gente precisa deixar esses caras bem à disposição dele. Então essas cargas realmente podem ser diferentes, a gente pode comparar eles, comparar com dados de série histórica e aí para ver se está tudo normal ou a gente precisa intervir. Então o equipamento, né, que a gente tem o Juan lá, que era meu auxiliar, continua lá colocando um frequencímetro no atleta. A gente tem aqui um atleta com o colete da Catapult com um aparelho atrás. Esse colete aqui, que é mais moderno, ele tem o sensor da frequência cardíaca embutido. Uma coisa que os atletas reclamavam muito de usar essas fitinhas aqui. Esse é embutido, dentro dele mesmo, são alguns eletrodos aqui, e que melhora muito a qualidade da informação, que daí pega a informação de frequência cardíaca, manda para o equipamento, para esses eletrodos, manda para uma antena que está comigo fora do campo, e eu tenho os dados em tempo real na máquina, no computador. E em tempo real eu consigo ver como é que ele está se comportando. E consigo responder várias perguntas da comissão técnica. Ah, posso treinar um pouco mais, posso treinar um pouco menos, a gente vai entrar nisso um pouquinho na frente. Esse sistema possibilita, né, gráficos de calor, possibilita uma série de relatórios, né, dentro da sua nuvem. Eu acabei migrando para trabalhar com banco de dados em planilha mesmo. Por quê? Porque eu tenho vários sistemas. Esse sistema ele é compatível com ele mesmo. Eu preciso trazer esses dados desses sistemas diferentes para um único sistema para eu poder fazer os filtros que eu quero, eu poder analisar o que eu preciso analisar na mesma plataforma. Então, e como que a gente vai analisar essa condição física dos atletas? A gente pode ir atrás de dados da literatura científica, que a gente acha, mas acha mais coisa de fora do país, da Europa. Agora, já nos últimos tempos, acha de dados de clubes brasileiros. A gente teve na vanguarda disso também da minha tese, em 2018, né? A gente conseguiu as autorizações do clube para fazer esse estudo e liberar esses dados aí também para usar na tese e em alguns artigos que a gente publicou. Então, hoje a gente já acha dados na literatura, mas de clubes, não é o teu sistema de treino, não é a tua cultura de treinamento, não é a tua cultura institucional. Melhor se você tiver seus dados retrospectivos. Lá a gente estava com um banco de dados de 7 anos e meio. Então eu não precisava ir mais na literatura, eu tinha essas informações em banco de dados, criei percentis e a gente sabia o que era bom, o que não era bom para os atletas, dividido por posição, né? Então a gente tinha parâmetros nossos mesmo, que se retroalimentavam. E a gente tem os dados atuais de treinos e jogos, né? Em tempo real da equipe e também individuais. Aqui um exemplo de um artigo que a gente publicou aí, com dados, né, não só de dados de jogo, mas também de dados de testes neuromusculares, cardiovasculares, né,
de condição cardiorrespiratória e os dados do GPS. Esse estudo aí é de 2000, perto de 2020, né? Então, até estamos juntos aqui, né, professor? A gente fez junto com o pessoal da USP, né? Então, tá lá na literatura. Você vai fazer um teste, tá num clube, você consegue comparar com dados de uma equipe profissional. Um outro estudo também de 2018, com dados de GPS. E aqui, dados da equipe atual. Isso aqui é dados internos. Isso aqui é realidade, gente. Eu estou mostrando para vocês dados do meu dia a dia. Isso aqui é a prática lá na sua essência. Então a gente tem dados lá, né? O que é o mais 2 dias do jogo, mais 3 dias do jogo, menos 3 dias do jogo, menos 2, menos 1 e jogo. Então a gente tem algumas métricas aqui, e tem esses dados absolutos e o percentual de jogo. Então se eu estou num treino lá, menos 2 dias do jogo, né, eu sei que os atletas fazem normalmente, com aquela equipe, isso atualizado sempre das últimas semanas, vamos dizer que a gente está com o mesmo treinador, mesmo preparador físico, então normalmente nessa metodologia de trabalho, é trabalhado no menos 2, 65 minutos, uma distância de 3,9, um player load, que é uma carga de trabalho baseada nos acelerômetros, 445 unidades arbitrárias, metro por minuto, eles giram 60 metros por minuto de densidade, eles trabalham, né, essa equipe trabalha 119 metros em média, né, para cada atleta, acima de 20 km por hora, fazem aceleração de moderada e alta 36, desaceleração 44 ações de moderada e alta, com um TRIMP da frequência cardíaca, que é o indicador de carga interna pelos batimentos cardíacos, de 153. Aí o treinador me pergunta, Luiz, dá para ir um pouco mais? E eu estou monitorando isso no campo, atualizando a todo momento. E eu percebo, os caras estão com 2 quilômetros, estão com 130 metros acima de 20. 130 acima de 20, que é um indicador de execução de alta velocidade, que pode desgastar eles, está quebrando o padrão. Eu sempre deixava o padrão mais uns 20, 30%. Então, assim, aí a gente tem aceleração 25, desaceleração 21, e com a parte interna pelo batimento cardíaco com 120. Será que eu falo para ele parar porque a alta velocidade passou? O que vocês acham? Eu tenho outras vertentes de treinamento, outras métricas que eu posso explorar. O que eu falo para ele? Professor, a gente avançou na alta velocidade. O campo está muito corredor. O que a gente pode fazer? A gente não precisa parar. A gente pode atingir metragem total, aceleração, desaceleração, a gente pode atingir carga interna. Deixa o campo mais curto ou aumenta o número de atletas. Não vai possibilitar que esses atletas atinjam alta velocidade e a gente vai conseguir atingir o resto. Quanto tempo? Pode botar 15 minutos assim. 15 minutos o cara fica amarradão. Vou conseguir trabalhar. Acerta o time, faz o que ele precisa fazer e todo mundo fica feliz. E os caras não descondicionam. Todos os treinadores falam que é o grande diferencial de trabalhar comigo. Porque as minhas intervenções com o treinador normalmente é para treinar mais. E eles vêm reclamando às vezes de outras praças que não, que os caras mandam parar. Sempre dá para fazer mais alguma coisa. E outra coisa, em alguns momentos você não pode tirar isso do treinador, é legítimo, ele precisa acertar o time. Porque se ele ganhar, né, se a equipe ganhar, todo mundo ganha. E ele precisa ter a liberdade de fazer esses acertos e às vezes não é nem legítimo tirar isso dele. Então, a gente trabalha nessa forma de também se colocar no lugar dos outros para poder tomar a melhor decisão para a instituição. Não pensando só nele ou pensando em mim, no fulano, no ciclano, para a instituição. Ninguém é tão grande igual a instituição que você está. Ela é maior que tudo, a gente passa por lá e ela continua. Então, a gente sempre tem que ter esse pensamento institucional. Então, um exemplo de como eu faço esse monitoramento em tempo real, como eu respondo as perguntas que os treinadores fazem. Tá? Nisso, a gente pode estar junto também, às vezes tem algum atleta no radar com desgaste, a gente analisa individualmente. Tem um atleta com queixa, que ele também está com acompanhamento da fisioterapia, o fisioterapeuta está do lado. A gente está olhando junto. Né? Esse equipamento também tem um balance, ele consegue dizer pra gente, pela movimentação ali nas costas, se o cara tá claudicando ou não, se o cara tá mancando ou não. E eu tô com o fisioterapeuta do meu lado, não tá legal, então continua, já tá combinado com todo mundo, ele vai fazer tal e tal parte. Dá pra ir pra... A gente vai dando sinal, continua. Pode ser um momento que fala, não continua, tá fora, sai. Então sempre em contato, já teve situações que a gente tinha na equipe, agora recentemente a gente tinha 3 ortopedistas, mas a gente tinha um cardiologista.
Principalmente situação de Covid, onde estava tendo problema de pericardite, e alguns caras estavam no radar, o médico do meu lado olhando, analisando frequência cardíaca. Será que está compatível a frequência cardíaca do cara com o que ele está executando no campo? É multiprofissional. Os caras estão no teu lado, estão analisando junto. Pô, não, está desregulado, não está legal isso, tira. Só que tudo isso combinado antes, né? Se você não se comunicar com o treinador, com o preparador físico, com as outras áreas, vai dar problema. Você vai tirar o cara vai ficar puto, você vai levar um xingão do treinador. Então sempre tem que ter essa comunicação, tá? Aqui um exemplo de relatório de grupo, né? Então a gente tem ali várias métricas, né? Os dias que a gente está depois do jogo e antes do jogo. A gente tem a comparação entre os grupos que a gente falava lá no começo. Então se eu começo a observar que esse grupo 2 começa a ficar muito para baixo, eu preciso agir, senão ele vai descondicionar. Então isso é uma análise de grupo, uma análise mais geral, né? E também a gente tem as análises individuais. Aqui é mesmo a outra parte desse relatório de grupo, e aqui já as análises individuais. Tem um tabelão, não peço para ninguém falar o tabelão, né, olhar tabelão, mas sim olhar gráficos, né? Então a gente tem aqui resposta de percepção de recuperação e de dor. Aqui eu tirei o nome dos atletas, mas é todos, né, na mesma coluna aqui para a gente poder comparar, né? Aqui a gente tem dados de distância percorrida, distância em alta velocidade e metro por minuto. E aqui o confronto ali de informações de carga interna e carga externa. Um dado que é mais a fisiologia que domina e olha para ver se as coisas estão andando bem. A gente consegue pegar esses dados também e ver o que o atleta está executando, quanto por cento é do jogo que ele está executando nesse treino, né? E a setinha aqui para cima ou para baixo, se ele está acima ou abaixo da média dos atletas da mesma posição dele. Então a gente consegue ver, será que todos os laterais estão treinando bem, não estão treinando bem? A gente consegue analisar isso também, para garantir que todos tenham a mesma carga, né? Então o lateral que está atuando no time 1, no grupo 1, precisa estar bem. O do grupo 2, o lateral que está no grupo 2, se tiver um lateral no grupo 3, precisa estar bem também, porque já aconteceu muitas vezes. E o cara está no grupo 3, por um outro motivo no próximo jogo, o titular aqui não pode participar, o cara sai do grupo 3 para ser titular. Então esse cara tem que estar preparado. Aqui um exemplo, né, de dados individuais de treino, onde de player load é um marcador, dá para fazer com vários ou fazer uma estratégia estatística para redução de variáveis, mas um marcador só, que eu estou exemplificando de carga externa, né, 49% de um jogo para esse treino aqui que ele fez. E a carga interna pelo batimento cardíaco, 80% de um jogo. Está compatível? Está desregulado, né? Isso é em relação ao jogo. Então o cara está fazendo uma carga externa, mas ele está respondendo nesse treino com frequência cardíaca muito alta para aquela carga que ele está executando no campo. Então tem que descobrir o que está acontecendo. É descondicionamento? Às vezes é um cara que está vindo de lesão, está vindo no processo de reabilitação, ou pode ser que o cara não está dormindo direito, não está conseguindo descansar, está com algum problema, ou está com acúmulo de carga, não está recuperando entre uma sessão e outra. Ou às vezes está treinando no contraturno, aconteceu também. Vai investigar, o cara está jogando futebol no contraturno a tarde inteira. É foda? Depois machuca, a imprensa não quer saber que o cara estava jogando futebol. Preparação física e fisiologia. É o treinador puto dando entrevista falando que todo mundo machuca no time. É foda? É pressão de todo lado, mas não aguenta pressão, não vai trabalhar com isso, vai fazer outra coisa. Aqui outro exemplo desse outro atleta. Então 44% na carga externa, 33% na carga interna. Também está desbalanceado. Só que ao contrário do exemplo anterior. Então esse cara aqui, Luiz, posso fazer um complemento com esse cara? Deve. Ou se não vem esse feedback de lá do campo, você tem que dar o feedback. Pega o tal cara e faz um complemento. Vamos fazer o que de complemento? Vamos ver as métricas que precisaram ser atingidas e a gente vai complementar depois do treino. E aqui um outro exemplo onde o terceiro atleta fez 45% de carga externa e 45% da carga interna. Tá? Alguns exemplos com dados reais de uma forma bem didática. Gente, a gente fala em comunicação, fala em mandar relatório, mas olha a tropa que é aí, não está todo mundo aqui não. Em azul os atletas, em verde a comissão. Aqui não está toda a comissão técnica, não está todos os atletas e não está vice-presidente, não está cachorro, galinha, gato. Somente quando está ganhando aparece todo mundo, né?
Começa a perder, some todo mundo. Então é um bando de gente, tá? Um bando de gente que tem formações diferentes, tem desenvolvimentos diferentes, tem cognição diferente. Então, assim, será que a mesma forma de falar com o médico é a mesma forma que eu vou falar com o jogador? Não, ele não vai entender. Tem que ajustar o nível de fala. Você dá feedback para os jogadores em relação a treinos e jogos? Dou. A lei de dados agora é obrigado, tá? É o mesmo relatório que vai para a comissão técnica, vai para os jogadores? Não. Tem que ser mais simples. Tem que ensinar eles. E eles aprendem. Tem muita gente que acha que o jogador não aprende, aprende. Tem gente que acha que eles não se interessam, não são todos, mas se interessam sim. Eles querem saber, isso é a vida deles. Eles levarem a sério isso ou não pode ser o diferencial dele ter mais sucesso, ficar rico, conseguir sustentar a família inteira, que é o que acontece com muitos, vem de classe mais baixa. Então os caras se interessam sim, não são todos, mas se interessam. Eu vou mostrar para vocês um modelo real de relatório enviado para a comissão técnica, para depois mostrar um exemplo para jogadores, também no relatório, como uma das estratégias que eu uso para ensinar eles.